Bom dia, graça e paz para você. Eu tenho pensado nessa manhã acerca da bondade de Deus, uma bondade tão imensa de Deus que nós nos enchemos de alegria e recebemos alegria por causa da bondade de Deus. Há um texto lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 14, versículo 17, que diz assim: Contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Aqui Paulo e Barnabé, os dois apóstolos, chegaram a uma cidade chamada Listra, e lá nessa cidade chamada Listra eles foram usados por Deus, e ali um aleijado, um paralítico foi curado e começou a andar. E as pessoas, quando viram aquilo, ficaram assustadas, assombradas. Até o sacerdote da cidade trouxe animais, trouxe ornamentos e vieram para adorar Paulo e Barnabé, achando que eles eram deuses que eles cultuavam, deuses que eles adoravam, e não o verdadeiro Deus. E naquele momento, Paulo e Barnabé vem aquela situação, não aceitam essa adoração, e o próprio apóstolo diz: olha, nós somos homens como vocês. Não, nós não podemos ser adorados, nós somos homens como vocês. E aí falaram: olha, vocês têm que adorar o verdadeiro Deus que fez todas as coisas. Tal. E aí ele vem falando, e aí ele chega nesse texto que eu li, no versículo 17. Ele diz: é esse Deus que eu estou falando para vocês, é Ele que deu para vocês, na bondade dEle, Ele concedeu para vocês chuva, concedeu a vocês estações frutíferas e fez com que a vida de vocês se enchesse de alegria, que vocês tivessem regozijo, ao receberem a colheita, ao verem coisas boas acontecendo na vida. Agora, o interessante é que Paulo está falando isso a pessoas que ainda não temiam Deus verdadeiro. Mas ele fala que Deus concedeu a eles estações frutíferas, que Deus deu a eles colheitas, bênçãos, para que eles realmente fossem felizes. O que eu quero que você pense nessa manhã, porque eu tenho pensado? Olha como esse Deus é maravilhoso, olha como Deus é bondoso. Mesmo pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que ainda não deram um passo para o Senhor, Deus tem oferecido a eles alegria, ou pelo menos momentos de alegria. Por quê? Quando Deus abençoa uma estação, uma colheita, a produção, o alimento, as vestes, tudo aquilo que nós temos, ainda que eu não reconheça, isso é uma permissão, uma bênção de Deus. Então, quando você vê pessoas que não temem o Senhor se alegrando, é porque Deus está concedendo a eles motivos de alegria. Deus é tão bom que Ele concede alegria, a palavra de Deus diz aos justos e aos injustos, ou seja, Deus concede alegria tanto àqueles que são dele como àqueles que ainda não o entenderam, mas recebem alegria. Agora é claro que aquele que teme o Senhor, a alegria passa a ser algo constante, ela vai estar dentro de você e ninguém pode tirar. Mas aquele que não teme o Senhor, tudo aquilo que tem de alegria na vida, que ele tem de alegria verdadeira, que ele tem de satisfação, é Deus concedendo. A palavra de Deus diz que Deus faz vir a chuva sobre justos e injustos. Se Deus mandasse chuva, se Deus mandasse bênção somente para aqueles que são dele, mas Deus não é assim. Deus é tão bom que ele permite que a chuva venha mesmo sobre aqueles que não temem. Então, mesmo pessoas não reconhecendo tudo aquilo que ele tem de bom na vida, tudo aquilo que ele tem de alegria, tudo aquilo que ele tem de esperança na vida dele, são presentes que Deus tem dado. A própria ciência, o avanço da ciência, da medicina, tudo aquilo que você vê hoje o homem conseguindo, fazendo, realizando, tudo isso é a bondade de Deus. Eu pessoalmente, creio, como cristão e creio na palavra de Deus, eu creio também em cura divina. Eu creio que Deus usa a medicina e creio em cura divina. Eu creio que toda a cura é divina. E que ninguém na medicina teria sucesso se não fosse um agir de Deus. A bênção de Deus, a bondade de Deus. Por que Deus permite que a ciência avance, que o homem conheça, que a medicina cure pessoas? Porque Deus é bom. Nessa bondade dele, ele quer ver o homem bem, quer ver o homem feliz. Então, quando o homem tem sucesso, quando o homem tem realizações nessas áreas, o homem se alegra. Isso é bondade de Deus. Porque Deus não escolhe manifestar a bondade dele só para aqueles que o temem, mas ele tem sido bom com toda a sua criação. Agora, é claro
que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm Cristo dentro de si, eles têm algo a mais. Então eles não dependem apenas dessa bondade que Deus concede a todo mundo. Você faz parte do que se chama lá na teologia, a gente chama de uma graça especial, na qual Deus concede naquele que tem uma relação especial com Ele, há um agir diferente. Eu tenho promessas de Deus quando eu sirvo a Ele. Eu tenho algo mais quando eu sou temente a Deus. Eu tenho promessas de Deus que normalmente não estão abertas a todo mundo. Mas mesmo assim Deus continua sendo bom com todo mundo, concedendo da sua bênção. Quando você vê um passarinho cantando, quando você vê uma planta brotando, tudo isso é manifestação da alegria do Senhor, da bênção do Senhor, da bondade do Senhor. Quando você vê aquele passarinho cantando, né, todo feliz, nós costumamos dizer que ele está louvando o Senhor. Por quê? Porque é a bondade de Deus. Tudo que você vê na criação hoje, tudo que você vê de bom, é Deus concedendo para que realmente nós tenhamos alegria. Deus nos dá alegria. E Deus dá alegria tanto para os seus filhos como para aqueles que não reconheceram e que não o temem ainda. Mas Deus, na sua bondade, continua dando alegria. Mas concluindo, eu queria que você pensasse, se Deus concede alegria àquele que não, mesmo que ainda não o conhece, que não o entende, se Deus assim mesmo tem concedido alegria a ele, imagina o que Deus não vai fazer por você que já tem Cristo em você, por você que é filho dele, por você que tem promessas e você que procura viver uma vida de agradar o Senhor. O que o Pai não vai fazer pelo filho que o ama? Então, se Deus tem dado alegria, se Deus tem dado alegria a toda a sua criação, a todo ser humano, imagina a alegria que Ele quer realizar na sua vida. E essa alegria já está dentro de você, porque Cristo está em você. E como o próprio Senhor Jesus falou, essa alegria ninguém poderá tirar. Então, viva a sua vida com essa certeza. Quando você vê as estações, quando você vê as colheitas, você vê as alegrias no mundo, lembre disso, é a bondade de Deus. E lembre que o Deus que é bondoso, Ele tem uma aliança com você, porque você está em Cristo. Então, a alegria que Ele tem para você ainda é muito maior do que a alegria que Ele concede ao mundo todo. Se alegre no Senhor. A tristeza passa, as dificuldades vão passar, porque a alegria que está dentro de você é maior. O Senhor está em você. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.